Olá, amigo ou amigo, é bom estar contigo uma vez mais para juntos vermos mais um estudo desta série que nos mostra um Deus que nos quer trazer luz e que nos dá paz nos dias atuais. Neste estudo nós iremos falar de comunicações, mas não uma comunicação no sentido convencional. Iremos falar de uma comunicação especial, a comunicação com Deus. Há alguém que está disponível para nos ouvir diretamente, como temos dito algumas vezes, sem necessidade de intermediários humanos. Repara naquilo que diz Paulo quando escreve aos Filipenses, no capítulo 4 e no verso 6 dessa carta. Diz ele: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. Deus está sempre disponível para nos ouvir, seja qual for a razão da nossa comunicação. Comecemos com um exemplo prático. O exemplo de uma mulher que estava muito triste, que estava desesperada, que abriu o seu coração perante Deus. Vê o que diz o relato do primeiro livro de Samuel, no Velho Testamento, no capítulo 1 e no verso 10. Diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Sim, ela foi perante Deus e orou, ou como algumas pessoas dizem, rezou a Deus, por uma razão muito especial que nós iremos ver um pouco mais à frente. Vê agora outro exemplo de alguém muito especial, o próprio Filho de Deus, Jesus, enquanto esteve aqui nesta terra. Lucas escreve no capítulo 6 e no verso 12 do seu Evangelho a respeito de Jesus. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Depois de um dia de trabalho, diz a palavra de Deus que ele foi para um lugar sossegado para orar a seu Pai. Depois de ter terminado de ensinar, de curar, de aconselhar aquelas pessoas que vinham ter com ele, diz que ele se retirava para um lugar isolado, um lugar sossegado para ali orar. Isto é um conselho para cada um de nós. Depois de um dia de trabalho cansativo, cheio de desafios, se calhar com alguns momentos de desespero até, nós tiramos tempo para apresentarmos a Deus de forma aberta os nossos problemas, os nossos anseios, as nossas alegrias até. Lembras-te de eu te ter dito que a oração de Ana foi por um motivo muito especial? Vê agora qual foi o motivo e qual foi o resultado da oração daquela mulher. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 1 e nos versos 19 e 20, nós lemos a resposta da oração daquela mulher. Diz: e levantando-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. No verso 20, e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Isso mesmo, passado algum tempo, Ana engravidou e teve um filho. Este filho é o próprio autor do livro que relata esta história verídica. Nós podemos levar a Deus qualquer motivo para Deus não há motivos mais importantes e menos importantes. Qualquer motivo que seja razoável e que seja de acordo com a vontade de Deus, conforme veremos, é um motivo bom para levarmos a Deus. Vejamos agora algumas condições básicas para obtermos resposta da parte de Deus. Jeremias, no capítulo 29, no verso 13, dá-nos a primeira dessas condições. Diz ele: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Temos de ir a Deus de coração sincero, conscientes daquilo que estamos a pedir e que isso é para o nosso bem ou para o bem daqueles que nós amamos e por quem estamos a orar, por quem estamos a pedir. No Novo Testamento, Tiago, no capítulo 1 e no verso 6, mostra-nos outra condição. Diz ele: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Ou seja, nós temos de pedir com fé, acreditando, confiando que Deus, de um modo ou de outro, responderá à nossa oração.
Outra condição é-nos dada pelo próprio Jesus, conforme o relato de Marcos, no capítulo 11, nos versos 25 e 26, onde diz, no verso 25, e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. No verso 26, mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. É isso mesmo. Não podemos ir a Deus pedindo perdão dos nossos pecados, das nossas ofensas, e como vimos num estudo anterior, estando numa situação em que não perdoamos alguém que nos fez mal. Outro aspecto importante é que as nossas orações devem ser racionais. Pedir sabendo exatamente o que estamos a pedir e o que implica uma resposta positiva da parte de Deus. Vê aquilo que diz Paulo quando escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 14 e no verso 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento, ou seja, racionalmente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Tudo o que nós fazemos perante Deus deve ser feito racionalmente, conscientes daquilo que estamos a fazer, daquilo que estamos a pedir. É isso. Orar com o entendimento, orar de uma forma racional. João, na primeira carta, no capítulo 5 e no verso 14, dá-nos ainda outra condição essencial. Diz ele, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É isso, temos de pedir de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a sua, esse sua com letra maiúscula, com a vontade de Deus. Não podemos pedir alguma coisa que seja desonesta, que nos prejudique ou que prejudique alguém. Isto leva-nos à condição seguinte, conforme a mesma carta de João, no capítulo 13, agora no verso 22, onde ele diz, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Ele diz que temos de ir a Deus consciente de estarmos a fazer o quê? A guardar os seus mandamentos, de estarmos a fazer a vontade de Deus. Logicamente que em determinados momentos podemos não estar a fazer toda a vontade de Deus porque não a conhecemos, mas estamos a fazer aquela que conhecemos. Não faz querer sentido que Ele atenda à nossa vontade se nós não atendemos à vontade de Deus. Salomão, no livro de Provérbios, é categórico. Diz ele no capítulo 28 e no verso 9, até duro naquilo que ele diz. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Se não somos obedientes a Deus, Ele não atende às nossas orações e elas são como que um insulto para o próprio Deus. É duro, não é? Mas é a realidade. Um dos aspectos fundamentais da oração é a nossa persistência na oração. A Bíblia até encontramos uma parábola na Bíblia que fala sobre esta persistência. Não orar só quando nós estamos aflitos, orar todos os dias, agradecendo ou pedindo. Vê agora dois textos de Paulo que referem isto. O primeiro está na carta aos Romanos, no capítulo 12 e no verso 12, onde ele diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. O outro está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e no verso 17, e é bastante curto, e diz, orai sem cessar. Ou seja, orai a todo momento, de manhã, à tarde, à noite. Perseverança, rotina, não orar só quando estamos aflitos, orar todos os dias, orar mais do que uma vez ao dia. Porque orar não é só pedir, orar é agradecer também, é louvar a Deus, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá. Vê que compara Jesus o desejo de Deus em atender às nossas orações. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no verso 13, Jesus diz-nos, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Sem dúvida que todas as nossas necessidades, todos os nossos anseios, todas as nossas preocupações são dignos de ser expostos a Deus. A Bíblia dá-nos alguns exemplos de motivos específicos que nós podemos apresentar a Deus.
Podemos lhe pedir sabedoria, podemos lhe pedir pela nossa saúde, podemos pedir perdão pelos nossos pecados, podemos pedir a ajuda de Deus através do Espírito Santo na nossa vida, ajudando-nos a encontrar o caminho, ajudando-nos a ver aquilo que é melhor para cada um de nós. Jesus, conforme escreve João, dá-nos uma garantia fantástica sobre o que acontece quando vamos a Ele dentro de uma comunhão continuada. Diz ele no capítulo 15, no verso 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, tudo o que nós pedirmos de acordo com a vontade de Deus, Deus nos irá dar. Vejamos, antes de terminar, alguns conselhos práticos sobre a oração. Diz Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5, no verso 16 até ao 18. Diz ele, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vejamos agora o exemplo do profeta Daniel, por exemplo, no capítulo 6 e no verso 10 do seu livro. Ele diz assim, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e diz ainda, ora havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. E agora vamos ver outro conselho, o conselho do próprio Jesus, no que toca a termos uma vida de oração regular. Diz ele, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26 e no verso 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Para vencermos as nossas tendências naturais, temos de orar, temos de pedir a ajuda de Deus. Antes de terminar, vamos ver aquela que é chamada oração modelo, pois contém diversos dos elementos que nós consideramos até aqui. Esta oração foi ensinada por Jesus e esta oração está relatada no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e nos versos 9 a 13. Vamos ler. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. No verso 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Presta bem atenção a isto. No verso 13, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus não nos criou apenas, Ele criou-nos também, deixando-nos um telemóvel pessoal para podermos manter contacto com Ele, sempre e a qualquer momento. Não só em casos de emergência, mas essencialmente para termos comunhão e desenvolvermos uma relação, uma amizade com Deus. Prezado amigo, prezada amiga, podes ter certeza que esta linha entre nós e Deus nunca está ocupada, nem o telefone descarregado ou desligado. Aprende, vai a Deus, leva os teus motivos de oração, leva aquilo que te preocupa a Deus e Ele ajudar-te-á. E como temos dito tantas e tantas vezes, prezado amigo, prezada amiga, se quiseres uma cópia deste estudo ou quiseres todo este estudo completo, esta série de 22 estudos, envia-nos uma mensagem e com todo o gosto nós atenderemos ao teu pedido.